Pare e pense. Um dos 12 homens escolhidos por Jesus Cristo foi apagado da história. Seu nome se tornou sinônimo de traição, de fracasso. Por mais de 1000 anos ele foi o apóstolo esquecido. Estou falando de São Judas Tadeu. E a primeira coisa que você precisa saber é: ele não é o traidor, pelo contrário. Ele era o primo de Jesus. O homem que, mesmo carregando o nome Judas, se tornou o missionário mais corajoso, pregando em terras que eram puro perigo. A igreja o chama de patrono das causas perdidas, justamente porque sua própria história foi uma causa perdida resgatada pela fé. Neste vídeo, vamos desvendar por que um apóstolo tão próximo de Cristo, com linhagem nobre, sumiu dos holofotes. Você vai descobrir os segredos de sua vida secreta, o mistério de seu martírio e o motivo pelo qual ele é hoje o refúgio de milhões de pessoas que já perderam a esperança. A história do verdadeiro Judas começa agora. O grande mistério que condenou São Judas Tadeu ao esquecimento por séculos está em apenas 5 letras. Judas. Pense comigo. Em qualquer outra época da história, o nome Yehuda, que significa louvor a Deus, seria um nome nobre. Mas um homem, Judas Iscariotes, mansuou para sempre. Essa traição, esse ato de ganância por 30 moedas de prata, criou uma sombra histórica tão densa que quase engoliu a memória de outro apóstolo, igualmente chamado Judas, que foi fiel até o fim. Para resgatar a identidade do nosso herói, a tradição teve que correr atrás, dando-lhe um apelido que o salvasse da condenação automática. Tadeu. O nome Tadeu, do aramaico Tadidai, significa o corajoso, o magnânimo. Isso não é um mero detalhe. É o atestado de que, enquanto um Judas fracassava, o outro era lembrado pela sua bravura e nobreza de espírito. A igreja, desde cedo, precisou demarcar o território. Temos o traidor e temos o valente. Mas o que realmente torna Judas Tadeu único entre os 12 é o seu parentesco íntimo com o Mestre. Prepare-se, porque a conexão é direta. A tradição da igreja e os evangelhos sinóticos nos indicam que Judas Tadeu era na verdade primo irmão de Jesus Cristo. Ele era filho de Cleofas e de uma mulher chamada Maria de Cleofas. E quem era essa Maria? Segundo os estudiosos, ela era prima ou mesmo irmã da Virgem Maria. Isso faz de Judas e seu irmão, Tiago Menor, também apóstolo, membros da Sagrada Família. Você consegue visualizar isso? Judas Tadeu não era apenas um discípulo que se juntou ao grupo. Ele cresceu ao lado de Jesus, no ambiente familiar de Nazaré. Eles não eram apenas mestre e aluno. Eram primos que compartilhavam a mesma linhagem, o mesmo círculo social. Sua mãe, Maria de Cleofas, estava lá, junto à Virgem Maria, testemunhando o sacrifício na cruz, reforçando essa conexão inquebrável. Essa proximidade nos dá a chave para entender o único momento em que Judas Tadeu rompe o silêncio nos evangelhos. E o evangelho de João é cirúrgico ao identificá-lo. Judas, não o Iscariotes. É a última ceia. Jesus está preparando os apóstolos para sua partida. E Judas Tadeu, com a liberdade de quem é da família, interrompe o mestre e questiona: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Essa é a pergunta de um homem que ainda sonhava com um Messias político, um primo que tinha a ousadia e a intimidade para confrontar Jesus sobre os planos de salvação. Ele não estava tramando, estava buscando compreender. Infelizmente, a maldição do nome foi mais forte do que a verdade histórica. A tradição, mais cautelosa que a Bíblia, teve que insistir no Tadeu para que o apóstolo fiel não fosse banido da memória. Mas a ironia é que enquanto o outro Judas se tornou o mais famoso, o nosso Judas Tadeu seguiu a missão para as fronteiras mais perigosas, para onde o Mestre o enviou. Ele se tornou o apóstolo esquecido, não por traição, mas por associação. E foi essa missão distante que selou seu destino à obscuridade. Acabamos de confirmar. São Judas Tadeu não era apenas um discípulo, era da família. Essa é a chave para entendermos a profundidade da sua fé e o rigor da sua formação. O seu ambiente de crescimento não foi o de um estranho, mas sim o calor e a disciplina da casa da Sagrada Família. Pense nos anos em Nazaré, enquanto Jesus crescia em sabedoria e graça. Judas Tadeu, seu primo, provavelmente compartilhava as brincadeiras, os estudos e o trabalho no cotidiano judaico. A tradição nos sugere que a proximidade de parentesco era também uma proximidade de vizinhança. Isso significa que Judas e seu irmão Tiago Menor foram criados sob a influência direta do ambiente mais santo da história, a casa de Maria e José. A fé que ele desenvolveu não era abstrata, era vista, vivida e respirada diariamente. Essa convivência inicial, esse olhar de perto sobre a infância, a adolescência e a vida adulta do Messias, moldou o caráter de Judas Tadeu. Ele viu a humildade de José e a obediência da Virgem Maria. Ele testemunhou a vida oculta de Jesus
que para o resto do mundo parecia ser apenas o filho do carpinteiro. Essa intimidade é o que explica a ousadia da sua fé. Quando Jesus começa o seu ministério público e o chamado se estende aos 12, Judas não hesita. O chamado para ser apóstolo para ele não era um convite para um forasteiro, mas o cumprimento de uma promessa que ele via ser tecida desde a carpintaria de Nazaré. No entanto, mesmo com essa proximidade, Judas Tadeu não estava imune às dúvidas e à busca por entender a natureza do reino. Lembre-se da pergunta dele na última ceia: por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Essa indagação revela o conflito interno de um judeu devoto que esperava um Messias de glória terrestre, que derrubaria a Roma e restauraria o reino de Israel de maneira visível para todos. A formação de Judas passa por essa transição dolorosa. Sair da expectativa de um rei terreno para aceitar um Messias que morreria na cruz e cujo reino seria espiritual. É um processo de amadurecimento da fé, que prova que mesmo os mais próximos precisaram de tempo para aceitar a verdade completa. Além da sua fé, São Judas deixou um legado intelectual crucial: a Epístola de Judas, um dos menores livros do Novo Testamento. Embora alguns debatam a autoria, a tradição a atribui a ele. O texto é curto, direto e poderoso, um grito de alerta para a igreja nascente. Judas usa sua autoridade apostólica para combater os falsos mestres, aqueles que pregavam heresias e minavam a moralidade dos primeiros cristãos. Ele exorta os fiéis a batalharem fervorosamente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Essa carta é a assinatura do seu caráter. Um homem corajoso Tadeu, que não temia confrontar o erro e defender a pureza da doutrina, mesmo sabendo que a luta seria dura. É a voz do primo de Jesus, agora transformado em um dos pilares da igreja. A formação de Judas Tadeu foi, portanto, uma mistura de intimidade familiar com o mestre e uma disciplina espiritual rigorosa que o preparou para a fase mais perigosa de sua vida, a missão para as terras distantes, onde o nome Judas seria esquecido, mas sua obra seria imortal. Uau! Essa história de Judas Tadeu é uma verdadeira montanha-russa de revelações, não é mesmo? Descobrir que o apóstolo esquecido era, na verdade, primo de Jesus e um dos mais próximos, muda toda a nossa perspectiva. Se você está vidrado nessa vida secreta e surpreso com o que desvendamos até agora, me ajude a espalhar essa luz. Deixe o seu like agora. É um clique rápido, mas é o que garante que o YouTube entenda a relevância dessa história para toda a comunidade de santos católicos. E se você quer continuar recebendo esses segredos e histórias de bastidores da nossa fé, é simples. Se inscreva no canal e ative o sininho. Agora, a pergunta que não quer calar: se você fosse Judas Tadeu, você teria coragem de carregar esse nome, sabendo do peso que ele tinha? Deixe a sua resposta nos comentários. Pronto, já nos conectamos. Agora prepare-se. Vamos mergulhar na missão mais perigosa e desconhecida de São Judas Tadeu: a jornada para o Oriente. É a hora de entender por que ele se tornou um apóstolo perdido na história. O cenáculo pegou fogo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. A ordem era clara, mas enquanto Pedro e Paulo se focavam nas grandes cidades do Império Romano, a missão de São Judas Tadeu o levou para onde poucos ousariam ir: o Oriente Profundo. A partir daqui, a história do nosso apóstolo se desdobra nas tradições robustas da igreja, aquelas narrativas que não estão na Bíblia, mas que são o pilar da fé de milhões. Judas Tadeu não ficou em Jerusalém. Ele foi para a Mesopotâmia, a região dos atuais Iraque e Síria, e segundo os relatos mais antigos, chegou até a Pérsia, o Irã moderno. Pense na magnitude disso. Ele atravessou desertos, montanhas e impérios hostis. Sua missão era literalmente levar o evangelho para os confins da terra conhecida. Esse ato de coragem, de desprendimento geográfico, é o que o eleva ao status de herói. Mas é também o que, ironicamente, o tirou do mapa da devoção ocidental por séculos. A pregação no Oriente não tinha o mesmo marketing da de Roma, mas sua história nessa região é marcada por um milagre lendário que solidifica sua autoridade. Estou falando da história do rei Abigar V de Edessa. Edessa, na Mesopotâmia, era um centro poderoso. O rei Abigar sofria de uma doença terrível. A tradição, narrada pelo historiador Eusébio de Cesareia, conta que ele ouviu falar de Jesus e de seus poderes. Abigar teria escrito a Cristo, pedindo a cura. Jesus, impossibilitado de ir, prometeu enviar um discípulo. Quem foi o escolhido para cumprir essa promessa? São Judas Tadeu. Ele chegou a Edessa e não apenas curou o rei Abigar de sua enfermidade por meio da imposição das mãos, mas também converteu grande parte de sua corte. Essa missão em Edessa é tão central que em muitas imagens você verá Judas Tadeu segurando o mandílio ou o rosto de Jesus em um medalhão. Esse símbolo é uma referência direta à lenda de que ele levou a imagem do Mestre e seu poder milagroso para o Oriente. Mas a jornada de Judas não terminou na cura de um rei. A tradição o coloca em uma dupla apostólica com Simão, o Zelote. Juntos eles formaram uma das parcerias mais destemidas da história da igreja,
avançando pela Pérsia. Lá, eles não encontraram apenas céticos. Eles encontraram a fúria dos sacerdotes pagãos, magos e toda uma estrutura social que dependia da adoração de outros deuses. O perigo era constante. Os Atos de Simão e Judas narram confrontos dramáticos, onde a palavra dos apóstolos, cheia do Espírito Santo, era a única arma contra a idolatria e a perseguição. Eles estavam desafiando o poder estabelecido. E isso só poderia terminar de uma forma. A missão de São Judas Tadeu foi o ápice da fidelidade. Ele levou o nome de Cristo para onde o nome Judas era um peso insuportável, para onde a fé era mortal. Ele pregou com a coragem do Tadeu, e ao fazer isso em terras tão remotas, ele garantiu o futuro do cristianismo no Oriente, mas ao mesmo tempo selou o seu próprio destino ao esquecimento no Ocidente. Voltamos ao enigma central. Por que um apóstolo tão corajoso, tão íntimo do mestre e autor de uma epístola bíblica foi banido da memória coletiva da Igreja por mais de 1000 anos, sumindo dos altares e da devoção popular ocidental? A razão, como dissemos, é brutal ou passo do nome. O trauma da traição de Judas Iscariotes foi tão avassalador que o nome Judas se tornou uma maldição na cultura cristã. A rejeição era instintiva, e os fiéis, ao longo da Idade Média, simplesmente evitavam qualquer coisa que pudesse evocar a imagem do traidor. Isso criou um cenário onde o nosso Judas Tadeu não apenas foi ignorado, mas ativamente evitado. Os pregadores hesitaram em louvá-lo. Os artistas pararam de representá-lo. As devoções populares secaram. Por que arriscar a confusão, quando se podia invocar Pedro, Paulo ou Joá, cujos nomes eram sinônimos de fidelidade? O medo da mácula do Iscariotes colocou Judas Tadeu nas sombras. E essa confusão foi intensificada pela sua missão geográfica. Lembre-se, Judas Tadeu estava na Pérsia, na Mesopotâmia. Ele estava longe do centro de poder e cultura da Igreja Ocidental, Roma, Gália, Espanha, enquanto as relíquias de apóstolos mais ocidentais eram veneradas em grandes santuários. A tradição sobre Judas Tadeu se manteve viva apenas em comunidades distantes, como a Igreja Armênia, que o reverencia como seu fundador. O resultado, um hiato histórico, um apóstolo essencial, um parente do Senhor, foi literalmente perdido no tempo e na geografia da fé ocidental. Seu culto definhou, e ele se tornou um herói esquecido. Mas a história do apóstolo esquecido é também a história da sua redescoberta milagrosa. E ela acontece, ironicamente, em um momento de grande crise e através de uma causa que parecia bem perdida. O grande ressurgimento da devoção a São Judas Tadeu começa a se desenhar na Baixa Idade Média e se consolida no Renascimento. Em um tempo de peste, guerras e incertezas sociais, a humanidade precisava desesperadamente de um intercessor que entendesse a desesperança. E é aí que entram as revelações divinas. A tradição nos conta que Jesus, em aparições a grandes santas, fez a revelação definitiva que mudaria a história de Judas Tadeu. Santa Brígida da Suécia, no século XIV, teria recebido a instrução do próprio Cristo: invocai com grande confiança o meu apóstolo Judas Tadeu. Prometo socorrer a todos quantos, por seu intermédio, a mim recorrerem, especialmente nos casos mais difíceis. Outra santa importante, Santa Gertrudes, a Grande, no século XIII, foi orientada a invocar Judas Tadeu para as petições que pareciam impossíveis de resolver. Essas revelações não foram um acaso. Elas foram o sinal verde divino que quebrou o feitiço do esquecimento. O paradoxo era irresistível para os fiéis. O apóstolo que havia sido a causa perdida de seu próprio nome era, na verdade, o especialista celestial em resgatar as causas perdidas dos homens. A partir desse momento, a devoção explode. Santuários são construídos. O medo do nome some, substituído pela certeza da sua poderosa intercessão. O apóstolo esquecido renasce como o patrono da última esperança, e o seu legado se torna mais forte do que a traição que tentou ofuscá-lo. A missão de São Judas Tadeu na Pérsia, ao lado de Simão, o Zelote, não terminou com uma aposentadoria tranquila. Terminou com o selo final da fidelidade, o martírio. A tradição é clara: a pregação dos dois apóstolos incomodou profundamente os sacerdotes pagãos de Sufiã, que viram seu poder desmoronar diante da palavra de Cristo. A perseguição foi organizada, e os dois foram capturados. Diante da exigência de adorar os ídolos pagãos, a resposta de Judas Tadeu foi o testemunho. Ele se recusou a renunciar a Jesus, o seu primo e mestre, por quem ele havia dedicado a vida. Ali na Pérsia, a vida do apóstolo esquecido foi encerrada por um golpe brutal, provavelmente um machado ou uma clava. Essa cena dramática não é apenas um fato histórico, ela é a origem visual do seu legado. Observe atentamente as imagens de São Judas Tadeu. Elas trazem dois elementos que o tornam inconfundível, e cada um conta uma parte de sua história. O machado ou a clava, ele é o símbolo do seu martírio. Por que ele?
um apóstolo da paz, carrega a arma que o matou, porque esse machado é a prova definitiva da sua coragem, Tadeu. Ele usou a clava da pregação para derrubar a idolatria e foi fiel até que a clava da morte o atingisse. É o símbolo de quem não fugiu da luta, redimindo de uma vez por todas o nome Judas. O medalhão com a face de Jesus. Este é o seu símbolo mais íntimo. Ele é o lembrete da missão de Edessa, onde, segundo a lenda, Judas levou o rosto milagroso de Jesus para curar o rei Abigar. O medalhão que ele carrega no peito é a marca da sua proximidade com Cristo e o atestado de que seu poder de intercessão é direto. Ele não pede por si, ele leva a causa direto ao Mestre, a quem ele se assemelhava fisicamente. E é essa combinação de martírio e intimidade que o consolida como o patrono das causas perdidas. Sua própria vida foi uma causa perdida resgatada. Ele foi esquecido por séculos, mas o próprio Jesus o trouxe de volta à luz para uma missão especialíssima. O apóstolo que venceu a pior das sombras é o especialista em acender a luz onde a escuridão da desesperança é total. É por isso que a devoção a São Judas Tadeu é tão explosiva hoje, especialmente em um mundo que parece afundar em crises. As pessoas recorrem a ele quando todos os recursos humanos falharam, quando o problema parece sem remédio e a esperança está no último fio. A sua epístola breve e incisiva também deixa um legado de vigilância, alertando os fiéis a se manterem firmes na fé contra as falsas promessas e os erros. É o último conselho do apóstolo que experimentou a dor de ser confundido, mas que nunca se desviou da verdade. Portanto, a história de São Judas Tadeu é o triunfo da fidelidade sobre o esquecimento. O primo de Jesus, o corajoso, o missionário audacioso. Hoje é o farol que nos lembra: para Deus e para a intercessão desse apóstolo, nenhuma causa é perdida. Você acabou de mergulhar na vida secreta e na missão épica de São Judas Tadeu, o apóstolo que provou que a fidelidade é mais forte que o esquecimento. O primo de Jesus, o Tadeu corajoso, não apenas carregou o fardo de um nome manchado, mas transformou sua própria história de ostracismo em um poderoso sinal de esperança. O patrono das causas perdidas é, no fundo, o maior exemplo de que, mesmo quando tudo parece ter desmoronado, a intervenção divina sempre encontra um caminho. A lição de Judas Tadeu é clara. Ele nos lembra que não há problemas grandes demais, não há doenças incuráveis, não há dívidas impagáveis, não há relacionamentos rompidos que não possam ser alcançados pela misericórdia de Deus, através de sua poderosa intercessão. Mas me diga, depois de conhecer essa história completa, qual é a causa perdida da sua vida que você a partir de hoje vai entregar nas mãos de São Judas Tadeu? Eu quero ver a sua resposta nos comentários. Compartilhe sua fé e sua história conosco. E se você amou desvendar o mistério de São Judas Tadeu, não se esqueça, curta este vídeo e se inscreva no canal para garantir que você continue recebendo as histórias mais envolventes dos santos católicos. No nosso próximo vídeo vamos para um novo mistério. Uma mulher de fé inabalável, testemunha da ressurreição, que enfrentou preconceitos e boatos. Prepare-se para a história de Santa Maria Madalena, a mulher mais caluniada da Bíblia. Ative o sininho para não perder essa revelação. Fique com Deus e que São Judas Tadeu interceda por todas as suas causas. Até a próxima!